Graça e paz, meu querido, minha querida, sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico e comigo, o pastor Wendel, e nós, como você deve saber, estamos estudando as doutrinas básicas da fé cristã. Todo cristão, todo aquele que confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida precisa compreender estas doutrinas básicas, sendo que a primeira é o arrependimento das obras mortas, ou seja, as obras, as atitudes, as palavras, as ações que nós tomamos quando nós estávamos afastados de Deus, ou quando nós estamos afastados de Deus, se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador. Bem, hoje nós vamos estudar a próxima obra morta, que tem uma palavra um pouco antiga, eu acho. Dependendo da tradução, claro, eu estou usando a tradução de João Ferreira de Almeida, a versão corrigida, ela é mais erudita, então tem umas palavras mais difíceis. Muito bem, vamos estudar a porfia. Que nome estranho, hein? Porfia. Confira aí. E estamos de volta com o nosso estudo bíblico e vamos estudar hoje a porfia, que é a próxima palavrinha aqui em Gálatas capítulo 5. A gente estudou já o versículo 19 e estamos estudando as obras listadas no versículo 20. A gente estudou inimizade na aula passada e vamos estudar a porfia. Que palavra é essa, porfia? O que é que quer dizer isso? Nunca pratiquei porfia na minha vida, né? Tem gente pensando aí. Nunca pratiquei porque eu não sei nem o que é. Mas acontece, meu querido, que a palavra porfia é a tradução da palavra grega eris, que quer dizer contenda, disputa ou querela. Querela também é uma palavra antiga, é mais conhecida no meio jurídico. Então, disputa, contenda, briga verbal, né? Uma disputa, na verdade, uma contenda, uma questão, vamos dizer assim, uma confusão de palavras causada por palavras. A gente vai ver isso aí bem direitinho. Essa palavra eris, né? A palavra grega eris, é usada em várias passagens da Bíblia. Eu peguei algumas aqui, Romanos 13, versículo 13, 1 Coríntios 3, que a gente vai falar mais à frente. E eu vou ler aqui 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, como essa palavra eris foi traduzida. Diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Esta palavra aqui, traduzida como contendas, é a palavra grega eris, certo? Muito bem, então, qual a origem da porfia? Da onde se originam as porfias, ou seja, as contendas? Vamos meditar aqui, meu querido, no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 e 4. Aqui, o apóstolo Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, fala a origem das porfias, das contendas e disputas. Diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma, ou seja, não segue a mesma linha, se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, olha a nossa palavrinha aí, porfia, blasfêmias, ruins, suspeitas. Olha só que origem ruim, né? Então, qual a origem das contendas de palavras que geram essas coisas, essas disputas? A origem é que está no versículo 4. Muito bem, meu querido. Eu vou explicar
Atualmente, né, a gente vive, eu já falei isso algumas vezes aqui nesse estudo, nós vivemos em um mundo conectado, né? A gente está sempre nas redes sociais, tem o Facebook, o WhatsApp, né? O WhatsApp, como a gente chama aqui, e a interação é maior, né? E com isso surge também o que o apóstolo Paulo fala aqui, debate de palavras, contendas de palavras, questões e contendas de palavras. Então a porfia é isso, é quando começa, um diz uma coisa, o outro não concorda, aí diz outra, até aí não gerou a porfia ainda, mas quando começa a haver a sensação de guerra de palavras, uma disputa para saber quem quer vencer, aí é a porfia. Será que você está se identificando, ou será que você está conseguindo perceber que na verdade essa palavra estranha chamada porfia, ela é algo que no dia a dia a gente está vendo, né? No nosso dia a dia a gente está vendo porfias todos os dias, contendas, disputas. Amados, hoje mais ainda né, essas pessoas estão ali por trás de um computador, elas não estão frente a frente, então ela pode colocar para fora todas as mazelas que ela tem, todas as suas opiniões negativas, todas as suas críticas, e assim as pessoas estão despejando coisas terríveis pelas redes sociais, através do teclado do computador, mas ao vivo também. Então, queridos, debates, contendas, né, disputas, isso são as porfias, é obra da carne. E é causado aqui no versículo 4, 1 Timóteo 6, né, eu li os versículos 3 e 4, o versículo 4 ele diz, é soberbo e nada sabe. Olha que coisa terrível. Então, quando a pessoa está lá no computador ou ao vivo debatendo e disputando e criando a disputa, fazendo contenda, né, na porfia, aquilo ali é movido, de acordo com a palavra de Deus, ela é movida, essa pessoa, pode ser até eu mesmo, posso cair nisso, mas a pessoa é movida pela soberba, não é pelo Espírito Santo. A soberba nos leva a querer vencer o nosso próximo, a vencer, a ganhar a disputa. Então nós estamos sendo movidos pela soberba. Que coisa horrível. Então não é o Espírito Santo quem estava me levando a ficar disputando ali no Facebook, né? Quem é que ganhava aquela opinião, aquele debate acalorado, aquilo tudo ali. Não era o Espírito Santo que estava me movendo, não, era soberba mesmo. E eu digo isso para lhe ajudar. Nós precisamos nos arrepender dessas coisas. E olha só, algo muito tremendo. Ele diz, é soberbo e nada sabe. Mas como se a pessoa está ali debatendo, né, jogando todo o seu conhecimento para fora para vencer aquela disputa de palavras, mas a Bíblia diz nada sabe por quê? Porque não conhece a Deus. Nós estamos falando do Deus de amor. Quando a gente anda em porfiando, debatendo, discutindo, gerando essa contenda toda, nós estamos agindo fora do amor, fora do conhecimento de Deus. É por isso que ele diz, nada sabe. Eu tenho um evento que a gente chama aqui, não sei como é que você conhece, mas a gente chama aqui do testemunho, que é aquele testemunho negativo, né, triste. Eu vi alguns dias atrás no Facebook uma postagem que falava sobre missões onde muitos muçulmanos estavam se convertendo a Cristo, algo belo, algo maravilhoso, né, de pessoas ali em países perseguidos, onde há perseguição ao evangelho, estavam se convertendo ao Senhor.
E eu vibrei com aquela notícia, que coisa boa, pessoas ouvindo, tendo a possibilidade de ouvir o Evangelho, de serem salvos, nascerem de novo, algo que eu experimentei. Talvez você já tenha experimentado. E depois eu rapidinho desci para olhar os comentários. Eu estou até evitando ficar olhando comentários de vídeos, porque começa exatamente, você vê muitas porfias ali, contenda o tempo todo. Mas era uma notícia tão bela, eu vi algumas postagens, acho que as pessoas estariam ali glorificando a Deus. O primeiro comentário que tinha era de uma pessoa, de um irmão, o site era cristão, evangélico, e o primeiro comentário era de uma pessoa criticando os cristãos de denominação X. Logo embaixo, alguém da denominação X veio contra-argumentar. Aí depois começou, e aquela notícia maravilhosa da salvação de pessoas perdidas, logo abaixo se gerou uma terrível porfia. Contendas de palavras, brigas, disputas, trocas de acusações. Num site cristão, os comentários eram de cristãos andando em porfia. Obra da carne. E nas igrejas a gente também tem isso ao vivo, né? Mas eu estou vendo que pela internet é mais fácil, porque você deixa fluir aquela, né, suas opiniões e não quer perder, né, e entra na disputa, né? Muito bem. Quer dizer, muito mal, né? Isso. Estou dizendo muito bem porque a gente vai continuar aqui nossa meditação. Meus queridos, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 4, diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, essa palavra contendas é a palavra grega eris, certo? Então, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Então, meu querido, o apóstolo Paulo escreveu a carta de 1 aos Coríntios para cristãos que andavam em porfias, em contendas. E ele chama eles de carnais. Andavam segundo a carne, segundo essas obras da carne que a gente vem estudando. Então, quer dizer, cristão pode ser carnal? Pode. Aqui é o maior exemplo que está na Bíblia, né? Um exemplo bíblico de cristãos carnais, cristãos que andam segundo os homens. Então, o que é um cristão carnal? Carnal virou meio que um palavrão evangélico, né? Às vezes a gente, sei lá, quer ralhar com alguém, quer xingar, que é errado, claro, mas estou só dizendo como exemplo. Aí você diz lá, sai seu carnal, né? É um palavrão, é uma espécie de palavrão evangélico. Mas está errado, tá certo? A palavra carnal, amados, quer dizer uma criança, um menino em Cristo, ou seja, alguém que não é maduro na fé cristã. E o apóstolo Paulo diz aqui, com leite vos criei. O que é o leite? São as doutrinas básicas, são esses ensinamentos que eu estou ministrando aqui para você, que a gente aprende o básico da palavra de Deus. Não andar em contenda, não andar em porfia, é doutrina básica. É leitinho para um cristão novo convertido. E temos pessoas velhas convertidas que vivem arranjando confusão, arranjando briga, entrando em contendas, seja ao vivo, seja por redes sociais, pela internet, seja o que for, mas é carnal. Então, andar em porfia mostra a sua
infantilidade espiritual. Mas é necessário que a gente possa crescer, não é verdade? Viver em porfia é ser carnal, ou seja, você é guiado pela carne. Quando a gente conhece a palavra, a gente vai andando de acordo com a palavra, nós estamos sendo guiados pelo Espírito. A palavra de Deus nos ensina como devemos andar. Quando a gente anda pelos nossos sentimentos, os sentimentos do corpo, a gente é carnal, é guiado pela carne, certo? Então nós precisamos crucificar a carne com as suas paixões e desejos, concupiscências, como diz a palavra do Senhor. Então aqui também o apóstolo Paulo diz, ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, né, que é a palavra que a gente está estudando, a porfia, e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens mundanos. Então, quando a gente anda em porfia, quando você vai lá no Facebook e começa aquela briga terrível nos comentários, né, e vai lá, sei lá, YouTube, e começa aquela confusão, aquela contenda, aquela porfia, você, e se eu fizer, eu também, estaremos agindo igual aos homens sem Cristo. Estaremos agindo como os homens, assim como era na igreja de Corinto. Nós, a igreja atualmente, parece que é uma igreja de Corinto. De maneira geral, é o que eu posso observar, porque muitos cristãos andam em porfias e mostra apenas que são crianças em Cristo. Não digo que vão para o inferno, não digo que são descrentes, digo que são crianças em Cristo. Andam segundo os homens, andam segundo a carne. Como é que eu, como servo de Deus, devo me comportar? Porfiando, ou seja, entrando em contendas? Não. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24, diz assim, e ao servo do Senhor não convém contender, né? Entrar em contenda e briga, disputa, mas sim ser, vamos lá, manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. O amor é sofredor. Então nós precisamos andar neste amor sofredor, que significa eu devo viver sofrendo. Sofredor significa pessoas vão lhe atacar, calunia, por exemplo, você sofre aquilo ali e ora pela pessoa. Pessoas criticam você, sei lá, pela rede social, você escolhe amar a Deus e a pessoa e sofre aquilo ali e ora pela pessoa e fala bem. Isso é um desafio, amados? Eu digo que sim, com certeza é. Para mim é também, não estou me colocando aqui acima de ninguém. Claro, sou humano também. E estou nesse processo de crescimento assim como todos nós que somos cristãos. Mas essa é a orientação da palavra e nós precisamos andar de acordo com a palavra de Deus, não é verdade? Quais as consequências se eu andar em porfia, né, em contendas? No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 16, diz assim, eu vou encerrar com este versículo, diz assim, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Andando segundo a carne, andando em porfias, você vai abrir a porta para Satanás agir na sua vida. Então vai haver o que? Haverão perturbações. Você não vai conseguir herdar o reino de Deus, né? Que é a consequência que tem lá em Gálatas. Essa lista que a gente está estudando. Todas as obras da carne, se você pratica elas, você não consegue herdar o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de poder, um reino de paz, um reino de alegria, um reino de justiça. Quando você age de acordo com a carne, quando você cede aos desejos da carne, você abre a porta para perturbações e toda obra perversa, toda obra maligna. O inimigo acha espaço na sua vida para atacar você, para roubar sua paz, para roubar sua alegria, para atingir você com doenças, atingir sua família, atingir sua vida financeira. Então é importante você cortar isso. Segure e domine a carne. Ao contrário do que se ensina por aí, que você tem que soltar os desejos, seja feliz, né? Faça tudo o que você quiser. Esse ensinamento é doutrina de demônio.
Ele não é verdadeiro. A palavra de Deus diz, se você é cristão, e mesmo para quem não é cristão, né, você precisa dominar a carne. É por isso que nós estamos estudando as obras da carne, para que você consiga separar isso na sua mente e para que você consiga, com a força do Senhor na sua vida, dominar sobre a sua carne. E aí você vai poder herdar o reino de Deus, desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para você, que é vida em abundância. Então, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, em nome de Jesus. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo